Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra. Nós estamos a 7 dias do nosso estudo, Esther, um exemplo a ser seguido. Vamos ler o que diz o verso 20 do capítulo 2 de Esther. Nos diz assim: Esther, porém, não declarava sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu como quando a criara. Obediência e submissão eram características notáveis na vida de Esther. Vamos ver o que nos diz o texto bíblico. Esther, capítulo 2, do verso 19 ao verso 23. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu como quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados de uma forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Provérbios 19, verso 20 diz assim: ouve o conselho, recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Acho tão lindo aqui 2 coisas a se destacar nesse texto. A primeira coisa é que Esther, mesmo sendo rainha, ela não esqueceu de quem era Mardoqueu em sua vida. Ela continuou mantendo o seu relacionamento de obediência e gratidão a Mardoqueu, porque no período em que ela não tinha nada para dar, ele se doou por ela. E agora ela, como rainha, entendeu que era o seu momento de dar e abençoar e retribuir de alguma forma. Mas a obediência não era forma de pagamento. Obediência é porque ela entendia que Mardoqueu era seu pai de criação, era alguém que tinha dado a ela condições de vida, de amor, de dignidade. E isso não se paga, isso não se troca com favores. O mínimo que podemos de forma digna retribuir é a obediência, é o respeito. E assim ela manteve. Então o primeiro ponto a se destacar é esse. E aí eu já lanço uma pergunta: como é que nós temos retribuído às pessoas que Deus tem levantado, não só os nossos pais, mas pastores, mulheres do círculo de oração, intercessoras, pessoas que têm nos dado valor, cuidado de nós, nos abraçado, quando nós não tínhamos nada para dar. E agora que estamos bem, recuperadas, é só você pensar, você estava em uma fase ruim, Deus enviou alguém, cuidaram de você, a fase ruim passou. E aí? Como é que você tem tratado essa pessoa? Segundo ponto, quero aqui destacar a postura, a reação de Esther mediante a algo que Mardoqueu lhe contou. Mardoqueu não era um homem de fofoca. Mardoqueu não era um homem de intriga. Mardoqueu não era um homem de contenda. Mardoqueu não era um homem de puxar tapete de seu ninguém. Como podemos provar isso? A atitude que Esther teve em relação àquela informação. Estamos falando de algo muito sério, estamos falando de motim, de rebelião. Mas se fosse uma informação falsa, Esther corria o risco de morrer e o seu tio também. Então o que ela está trazendo diante do rei é algo gravíssimo. Precisava de ser verdadeiro aquilo. Esther conhecia a fonte da informação, Esther confiava em quem lhe passou aquilo. A ponto de se colocar diante do rei, apresentar ao rei aquela situação. Bom, só nos lembrarmos que quando ela vai pedir ao rei em favor
da sua nação, que ela prepara aquele jantar, aquele momento com o rei. E para isso acontecer, ela precisou de toda uma estratégia, porque o rei precisaria estender o cetro para ela, para que ela pudesse falar. Estamos falando do mesmo rei. A situação não havia mudado, era o mesmo rei. A mulher, qualquer pessoa, só podia falar perante o rei se o cetro do rei fosse estendido na direção da pessoa. Mardoqueu, uma fonte confiável. Eu e você podemos ser considerados fonte confiável. Aquilo que nós falamos, a pessoa que ouvir vai receber aquilo como verdade, porque não estamos misturadas com fofoca, não estamos misturadas com contenda, não estamos envolvidas em motim, nós não somos pessoas invejosas, nem orgulhosas, nem trapaceiras, não puxamos tapete de seu ninguém, não preparamos armadilha para ninguém. Somos confiáveis? Se fosse nós que levássemos essa informação para Esther, ela arriscaria o pescoço dela por nós? É para se pensar. Vou deixar você pensando, tem um final de semana aí todinho para pôr em dia. Nós pormos em dia a nossa casa, nossa vida, nossa postura, como reagiríamos, como agiríamos e como temos reagido e agido. Que Deus possa falar a tua alma e que nós, tanto eu quanto você, possamos reaver nosso caminho, nossa posição como cristãos. Bom final de semana. Voltaremos na segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Beijo!